É um fato que existe diversos programas bizarros espalhados pelo mundo afora, principalmente há alguns anos atrás, onde a linha do conteúdo infantil e o conteúdo adulto ainda não era muito certo. Não é à toa que antigamente nós tínhamos diversos programas infantis que tinham vários episódios bizarros, que nos proporcionava experiências aterrorizantes. E o Brasil é um dos países que produziu esses programas bizarros. E é por isso que no vídeo de hoje, veremos alguns que eu particularmente tenho muito medo, ou até mesmo sinto um desconforto genuíno assistindo. E tenho quase certeza que vocês sentirão também. Olá, meu nome é Nanka e seja bem-vindo a mais um vídeo neste belíssimo canal, onde eu posto coisas relacionadas a obras bizarras, perturbadoras e até mesmo traumatizantes. Então, caso goste do vídeo, no final considere se inscrever aqui no canal, que isso me ajuda bastante. E bem, vamos logo ver esses programas bizarros. Cubalango, salamandritando, pescoço de cobra. Dangubalanga era um programa infantil da Rede Minas, exibido também por outros canais como a TV Cultura e TV Rá-Tim-Bum. O programa ficou muito famoso pelos seus personagens caricatos, cenários mágicos e também as suas histórias fantasiosas. E dentro dele nós acompanhamos a história de 3 personagens principais, Drusila, Joduca e Struvis, e esses amigos participavam de diversas histórias divertidas, mas é lógico que sempre tinha alguns episódios que se destacavam pela sua bizarrice. Mas já falamos disso. Eu posso ser muito suspeito ao falar sobre, pois eu não gosto muito de bonecos, mas a aparência dos protagonistas em questão são bem estranhas. Talvez seja pela falta de expressão dos 3, mas toda vez que eu olho para eles, me dá uma sensação de desconforto, principalmente o Struvis, com seu olhar bem bizarro e marcante. Mas não tem como falar de personagens assustadores sem citar o Kappa, o vilão do programa. Ele é disparado o personagem mais assustador do desenho, tendo mãos de esqueleto, uma face envolvida na escuridão que nunca foi vista por ninguém, sem contar a sua aparência extremamente próxima da morte. E para piorar tudo ainda mais, não é somente o visual dele que é assustador, os seus planos também são bem bizarros e maléficos, como em um episódio onde o mesmo decide fazer um veneno mortal para enviar os protagonistas para o Beleléu, o que sabemos muito bem que é só um nome fofinho para a morte que os aguardava. Só que saibam que tudo isso é somente a ponta do iceberg, pois tem algo nesse programa que deixava tudo bem mais perturbador. Para ser mais específico, o seu quadro chamado Historietas Arrepiantes, que, como o nome já sugere, é sobre histórias macabras. E esse era completamente um show à parte, pois se antes o desenho era bobinho e somente com alguns personagens esquisitos e alguns episódios mais assustadores, esse quadro já é o completo oposto. Tudo aqui tem um único propósito de te deixar com medo, mas tem uma história aqui que se destaca de todas as outras, pois envolve até mesmo canibalismo. Nós somos apresentados a história da Maria, que tinha um esposo muito exigente quando se tratava de comida, e todos os dias ele tinha que fazer alguma receita diferente. No entanto, a mulher não era nem um pouco boa nisso, então sempre pedia dicas para sua vizinha, até que certo dia a mulher se cansou e decidiu passar uma receita um tanto quanto peculiar. Ele quer comer um caldo de tripas com bucho e... Não, Maria, não precisa falar mais nada, eu vou te explicar. Lá na sua casa, por acaso, você tem uma faca bem amolada? Tem. Então você vai pegar essa faca, você vai lá no cemitério, vai esperar o último defunto ser enterrado. Quando o último defunto for enterrado e aí todo mundo foi embora, você vai lá, pega o caixão, tira a terra, pega o caixão, abre o caixão. O costume do defunto tá virado, né? Porque você sabe que o defunto vira também. Você desvira o defunto, pega a faca, rasga o bucho dele, tira as tripas, o que você quiser lá de dentro, põe na sacola, vai pra sua casa, limpa tudo, põe na panela, faz aquele caldo, põe os seus temperos e tá pronto. Não tem comida mais gostosa. É, meus amigos, isso daqui sair um programa infantil e passar no meio da tarde é simplesmente bizarro. Tenho certeza que essa história conseguiu traumatizar muitas crianças, adolescentes e até mesmo adultos.
Ah, e não para por aí, já que após a Maria fazer tudo isso, o cadáver foi em sua casa de noite, em busca de vingança. E ao chegar lá, ele pergunta onde estavam suas tripas, e mandando a Maria os devolver logo. E é dito que após essa noite, ela nunca mais foi encontrada. Alô? Alô? Planeta Terra chamando. Planeta Terra chamando. Alô? Mundo da Lua é uma série de 1991 que gira em torno do Lucas Silva, um garoto que utilizava o seu gravador para criar histórias utilizando a sua imaginação. O programa é bem melancólico e tem até mesmo diversos ensinamentos importantes. Mas como não estamos aqui para falar de coisas boas, tem um episódio em questão que é marcado por sua bizarrice e também por ser responsável de traumatizar muitas crianças. Em medo do escuro, Lucas e seus amigos estavam entediados, então decidiram brincar de teatro. Agora só faltava escolher a história que eles encenariam. No entanto, tinha um pequeno problema. Enquanto as meninas queriam uma história romântica, os garotos queriam uma história de terror muito assustadora. Até que no final, eles acabam escolhendo a história da Chapeuzinho Vermelho, pois teria um pouco dos dois mundos. E assim foi feito. Eles separaram alguns materiais para fazer o figurino e se prepararam para encenar. No entanto, um tempo depois a luz acaba caindo e todos ficam com muito medo, até porque, acima de tudo, eles são crianças. E o João, que iria fazer o lobo mau, acabou ficando para fora do quarto. Ele então, com medo, bateu diversas vezes na porta para ver se alguém o deixaria entrar, mas seus amigos achavam que eram bandidos, ou até mesmo o próprio lobo mau, porque naquela noite também era lua cheia. E o Lucas, então, querendo espalhar ainda mais terror, começa a imaginar uma história de que realmente a pessoa que estava do lado de fora seria o lobo mau. E é aí que o episódio fica extremamente macabro, pois aparece um homem com fantasia de lobo, muito bizarra por sinal, e seu único objetivo era se alimentar das criancinhas daquela casa. E foi isso que ele fez. Primeiro, o lobo quebrou a porta do quarto, assustando todos que estavam ali. Então ele come a primeira criança, assim criando uma oportunidade para as outras fugirem. E em seguida, o programa acaba mostrando toda essa perseguição das crianças tentando se esconder e o lobo mau sempre as encontrando e as comendo. E então ele foi comendo um de cada vez, até que a história finalmente acabasse. E além das cenas serem extremamente bizarras, ouvir os gritos de medo e desespero das crianças não é uma experiência nada agradável. Além do que, o visual do lobo também não contribuía muito, pois sem nem mesmo fazer nada, já era o suficiente para dar medo. Que Monstro Te Mordeu é um programa infantil onde os monstros que eram desenhados pelas crianças ganhavam vida e acabavam indo para o mundo próprio deles. E nessa história, acompanhamos a Lali e seus amigos, que todos os episódios acabavam encontrando algum monstro diferente, e ele acabava dando muito trabalho, e a missão de todos era aprender a lidar com esses novos desafios, e também fazendo um paralelo com coisas que as crianças sofrem hoje em dia, seja a gula, a ganância e por aí vai. Eu gostava muito desse programa, mas nem sempre foi assim, já que lá no começo eu sentia muito medo dos personagens, o que não é novidade, né? Até porque olha só a aparência desses bichos. Todos eles têm uma aparência única, alguns sendo mais bizarros e outros só são estranhos. Mas era um fato que a aparência desses monstrinhos me deixava bem desconfortável. Além do que, tem certas partes dos episódios que os nossos órgãos têm rostos e começam a conversar entre si, o que era bem macabro para a época. E admito que até hoje não é muito legal não. Existem certos personagens que têm uma mistura de corpos reais
com aspectos fictícios, o que deixa tudo ainda mais estranho. E havia certos episódios que causavam um medo genuíno, seja pela sua trilha sonora, as situações que a Lali e seus amigos se encontravam, ou até mesmo algumas cenas que ficaram bem bizarras. E eu tenho que admitir que somente a intro do programa já era o suficiente para eu me cagar de medo. Talvez seja por eu ter visto esse desenho de noite, ou talvez quando eu fosse assistir, eu estava totalmente sozinho em casa. Mas eu admito que demorou um pouco para eu conseguir assistir esse programa sem nenhum desconforto. Inclusive, eu tinha muito medo dessa poltrona rosa. Talvez seja o seu olhar, ou até mesmo o jeito que a boca dela se mexe, mas para mim, ela é bem perturbadora. Catalendas é um programa produzido e exibido na TV Cultura do Pará, apresentado em forma de teatros com bonecos, onde a Dona Preguiça narra diversas histórias para o Preguinho, sendo essa a dinâmica principal do programa, e a grande maioria delas é sobre contos populares da Amazônia e também outras lendas. E muitos podem não saber, mas o folclore brasileiro é extremamente assustador, incluindo a mula sem cabeça, o mapinguari, entre outros. E os Catalendas já contaram algumas dessas histórias em seu programa. O mapinguari, por exemplo, tem uma aparência não muito agradável, e para piorar ainda mais, em sua história eles não pouparam as bizarrices. E quando os caçadores vão atrás dele para tirar fotos e até mesmo o capturar, mesmo preparados com armas e mantimentos para dias, eles não conseguiram fazer nada, já que os mesmos acabaram sofrendo um ataque da criatura, e sem dó acaba arrancando a cabeça do cameraman, e em seguida a comendo. Mas mesmo com essa cena perturbadora, um deles acertou um tranquilizante, que após admirar a fera, saíram daquela floresta e nunca mais voltaram. Catalendas também conta a história da mula sem cabeça, que além de ser muito bizarra, os bonecos de pano da história conseguem causar um desconforto inacreditável. Mas eu acredito que a história mais perturbadora que o Catalenda já contou foi sobre a morte da Matinta, que começa com dois garotos curiosos para entrar em um velório, já que diziam que a senhora que tinha morrido era uma Matinta, e segundo a lenda, a mesma seria uma mulher idosa que se transforma em ave, e caso ela te visite e você não dê o que ela quer, você e sua família será amaldiçoada, resultando assim a morte de um ente querido. Que história educativa, hein, meus amigos? Simplesmente amei. E os garotos em questão queriam muito ver uma Matinta pessoalmente, por isso eles iriam entrar no velório. Além da lenda ser bem bizarra e perturbadora, a aparência dos personagens dá um desconforto gigantesco, e eu arrisco dizer que supera todos que vimos até agora. Os dois, mesmo com muito medo, conseguem chegar pertinho do caixão, mas para surpresa de todos, assim que dá meia-noite, a senhora se levanta, como se nada tivesse acontecido, e os dois, desesperados e com medo de morrer, saem correndo dali. Esse foi o vídeo, rapaziada. Eu espero de coração mesmo que vocês tenham gostado. Deixe aí nos comentários se você já viu algum desses programas e até mesmo qual que é o mais assustador na sua opinião. Deixem seu like, se inscreva aqui no canal que isso me ajuda bastante e também você não perderá mais nenhum vídeo bizarro como esse. E caso queira me ajudar ainda mais, se torne um membro. Lembrando, eu me inspirei nos vídeos do Gabinete para fazer este vídeo aqui. Ele postou até agora 3 vídeos sobre esse tema, seja 2 sobre programas bizarros que passaram na TV Cultura, o que a grande maioria de vocês pode ter assistido, e até mesmo programas de outros lugares do mundo. Então caso tenha gostado, passa lá no canal do Gabinete para dar uma força e também ajudar ele a bater os 10 mil inscritos, que é sério, está muito perto. Muito obrigado aos membros e a todos que chegaram até o final, eu vou ficando por aqui, abraços e se cuidem.